a partir da crise da educação, você tem, numa concepção de causa-efeito, uma série de outras crises. Por exemplo, a crise da saúde, né? Se você não tem uma boa educação, você não vai ter bons profissionais da área de saúde, você não vai ter um povo com uma saúde boa. Não é isso? Então veja que a educação acaba levando para outras crises. E nesse aspecto da saúde, o Estado brasileiro, ao longo desse tempo, também não deu prioridade. Nós temos um dos piores sistemas de saúde do planeta. E nós temos que encarar e aceitar essa realidade para que a gente possa visualizar como mudar este panorama. Então, não é só de educação. A educação é a primeira crise que origina muitas das que nós vamos falar aqui. A crise da segurança, né? Está aí. Nós estamos vivenciando também uma crise da segurança, né? O povo brasileiro hoje é refém da criminalidade. O povo brasileiro, ele perdeu a liberdade individual, ele perdeu a capacidade e o direito de ser livre por causa da violência. Essa violência também ela se ramifica a partir de um processo de crise educacional. Nós não vamos falar desse assunto aqui, mas o que nós temos que saber é o seguinte: se tem violência é porque tem crise na educação, né? Então, um dos países que mais comete homicídios do planeta, são 50 mil homicídios por ano no Brasil, e isso é preocupante porque todos nós estamos reféns da criminalidade, né? Essa crise na segurança, ela também atravessa outros acontecimentos e outros, vamos dizer assim, outros efeitos, né? Que já a questão das drogas, as armas, né? O envolvimento do próprio Estado, do aparelho militar, o envolvimento do aparelho militar na criminalidade. Isso é um problema seríssimo que nós e o Estado parece não se sensibilizar com isso e ver e analisar isso com uma certa indiferença, né? Ou seja, aquela entidade que foi projetada para defender e proteger a população, aquela entidade que foi projetada para investigar, prender e, vamos dizer assim, combater a criminalidade, ela, em alguns lugares, acaba se igualando, se misturando, se homogeneizando com a massa criminal, praticando os mesmos delitos, né? Então, é uma crise de segurança que nós estamos vendo, que nós não podemos ficar calados. Mas há uma série de outras crises, né? Quando se fala de crise ambiental, por exemplo, que é um problema do mundo, mas o Brasil não pode deixar de ser visto nesse sentido, porque se trata de um país com um potencial para recursos naturais de uma enorme, né? Então, nós temos que dizer que esta crise ambiental, ela também é fruto da primeira crise
que é a crise educacional, a crise da educação, né? Porque a crise ambiental, ela é decorrente do problema da falta de consciência de nós todos, né? Então a nossa consciência acabou sendo pequena demais e agindo de forma mínima na questão da defesa dos recursos naturais, na preservação dos ecossistemas e do nosso próprio meio, da nossa casa, os nossos hábitos para com a defesa da questão ambiental, ele não é compatível com a ideia de se preservar o nosso meio. Então é um problema cultural que nós temos, que se originou na nossa enfraquecida educação ambiental, que durante esse tempo todo as universidades e escolas não, vamos dizer assim, explorou de forma adequada nos sistemas pedagógicos orientados tanto para as escolas de educação fundamental, básica, como também nas escolas de nível superior. Daí que nós também estamos vivendo essa crise ambiental. Eu não poderia deixar de falar da nossa crise religiosa, né? E eu estou falando de crise religiosa não como religioso, estou falando de crise religiosa como uma pessoa que compreende que a religiosidade é algo inerente do ser humano, é da natureza humana imaginar que ele está aqui e se religa a algo que não está aqui, porque às vezes ele para e pensa e acredita que não é possível que ele esteja aqui sozinho. Como foi que ele chegou aqui, né? Então Darwin não explica isso, né? O que Darwin pega é a teoria da evolução das espécies. O Darwin em nenhum momento fala categoricamente sobre a questão da origem da vida na Terra, né? E a teoria da evolução, que explica que o homem teria, vamos dizer assim, sido originado daqueles ancestrais que nós conhecemos como os macacos, ela não oferece um grau de, vamos dizer assim, um grau de verdade absoluta, né? A teoria da evolução entre as espécies, ela há. Logicamente, a evolução é algo da natureza das espécies, sem dúvida. Mas essa crise religiosa é exatamente a falta dessa referência, vamos dizer assim, espiritual, no sentido metafísico, no sentido cosmológico, no sentido de religião também, certo? Então isso acabou, vamos dizer, acabou exterminando a forma como o homem visualiza o outro. Eu lembro que quando eu era jovem, na fase adolescente, início da fase adulta, alguns assuntos a gente não comentava
porque nós tínhamos um valor moral interno. Tinham nomes que a gente não gostava de falar. Nome de certas drogas que a gente não falava, certo? Nós não comentávamos o assunto religioso, espiritual e a questão de Deus. A gente não comentava isso da forma banalizada como está sendo comentada hoje, e onde a falta deste elemento central na consciência das pessoas de uma geração para cá, deste elemento espiritual religioso, a falta dele trouxe e levou o homem para uma crise espiritual, né? Mas, de qualquer forma, este valor, ele não morreu. E, ao meu ver, há uma necessidade de se resgatar estes valores espirituais, religiosos. Não falo como religioso, que isso cada um tem o seu pensamento. Nós não podemos, vamos dizer assim, não falo de religião, por exemplo. Não é correto nós falarmos de religião num bate-papo desse, mas eu posso falar de religiosidade, espiritualidade, e posso falar da ideia de Deus. Spinoza falou da ideia de Deus. Por que eu não posso falar? Então é uma crise. Essa crise, ela traz consequências, efeitos gravíssimos no comportamento e na forma do homem analisar o seu semelhante, né? Não é verdade? Tem algumas contradições nesse meio todo aí. Nós vamos discutir em outros programas, porque não dá para falar com detalhe de tudo isso. Mas, além disso, você tem uma crise aí cultural, né? Essa crise cultural, ela é decorrente. O que é a crise cultural? É o desaparecimento, vamos dizer assim, a dissipação gradativa dos elementos da cultura universal nas atividades do homem de hoje. Então nós não estaríamos errados em dizer que a literatura ficou doente, a poesia, né? Eu vou dizer porque nós não produzimos mais homens dessas áreas como se produzia no passado, né? Então, escritores, poetas, romancistas, dramaturgos, cineastas,